Olá pessoal, estou aqui com a Mirelle Caroline dos Santos, ela que é psicóloga, atua na clínica Intercer e também em Bicas, cidade vizinha aqui de São João Nepomuceno. A Mirelle, como psicóloga, vai trazer para a gente alguns pontos de vista sobre o atual momento que nós estamos vivendo, que já se prolongou, né? Já tem um ano que estamos aí nessa situação do fecha comércio, abre comércio, separação, isolamento social. Primeiro, bom dia e fala pra gente um pouco, né, sobre esse atual momento, como você está analisando. Bom dia, Paulo. Primeiramente, eu queria agradecer, né, o convite de estar aqui hoje, podendo falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante nesse momento. E realmente, como você mesmo disse, já tem um ano aí que a gente está nessa situação atípica, né? E quando a gente visualiza desde quando começou, né, lá na China com o primeiro caso a partir de novembro, e aqui no Brasil surgindo o primeiro caso em fevereiro, a gente analisa que as pessoas não imaginassem que fosse durar tanto tempo, né? E sem previsão ainda de término dessa situação. Então, num primeiro momento, a gente percebe essa ansiedade das pessoas, até mesmo em acreditar no que estava acontecendo no princípio, né? De cair a ficha do que realmente estava acontecendo. E tem até um médico dos Estados Unidos que dividiu esse momento que a gente está vivenciando em 4 ondas, diferente dessas ondas que a gente vê hoje aí, Que né? está aparecendo, né? Isso, de casos que você volta para casa, entra em lockdown. Diferentemente dessas ondas, ele dividiu essas ondas aí. Na primeira onda, que seria quando surgiu, né, a pandemia, os primeiros casos que foram aumentando, as pessoas foram ficando doentes. Então ele divide isso em uma primeira onda. Logo depois vem uma segunda onda, não sei se você já ouviu falar nessas ondas, nessas 4 ondas. Logo depois vem a segunda onda, que é exatamente o sistema de saúde que entra em colapso, né? Colapso. As pessoas já não têm mais para onde ir, porque o sistema está ficando cheio e não está tendo como se sustentar, né, diante de tantos casos. Uma terceira onda que vem logo após, e elas se misturam o tempo todo, né? E essa terceira onda são as doenças crônicas, né, que pararam assim meio que de serem tratadas nos hospitais, né, as pessoas que precisavam de alguma cirurgia, no momento está tudo paralisado diante dessa situação de isolamento, diante desse colapso do sistema de saúde. Então a gente tem essa terceira onda também que afeta muito a saúde mental das pessoas, né, afeta a vida das pessoas. E a quarta onda, que seria isso agora que a gente está vivenciando, que é esse boom da saúde mental, né? Como que isso está impactando aí na saúde No mental dia a das dia das pessoas. pessoas. Exatamente, no dia de um aumento até mesmo de alguns transtornos, e as pessoas que já tinham algum transtorno, como ansiedade ou depressão, o Acento agravamento, agravou. exatamente, o agravamento dessa situação. Isso tudo acontece em um ano, um mar revolto de situações, e você falou aí em algumas situações que já vinha acontecendo antes, pessoal com doença renal crônica, o câncer. E aí como é que fica a cabeça das pessoas, né? Aumentou muito o número de pessoas procurando auxílio psicológico, psiquiátrico. Sim, houve um aumento de procura, né, do acompanhamento psicológico para essas pessoas que não estão realmente conseguindo lidar com essa situação toda. E é importante aqui a gente dar uma ressaltada na questão da fase de desenvolvimento que encontra-se cada sujeito, né? Então, por exemplo, a criança vai vivenciar essa situação de uma forma, né? O adolescente vai vivenciar de outra forma, o adulto que tem que sair para trabalhar, né? E aí ele precisa estar em contato mais direto, se arriscando mais em às vezes pegar realmente
o vírus, e o idoso, que também vai vivenciar isso de formas completamente diferentes. Então, quando a gente pensa nas vivências, no que essas pessoas estão sentindo, cada um vai vivenciar de forma diferente. A criança que não está dentro da escola e mudou toda a sua rotina dentro de casa, ficando somente dentro de casa, e os pais tendo que trabalhar, tendo que ajudar nos deveres escolares, Sim. né? Então, esses pais, agora além de pais, têm que ser meio que professores também dessas crianças. O que acontecia no passado, né? A mãe da gente acabava ensinando a gente no dia a dia, né? Mas hoje Exatamente. parece que o negócio é forçado, né? Isso. Foram obrigados, de certa forma, né, a terem que estar fazendo esse papel, né? Então, também a gente precisa pensar no quadro da criança, essa criança ter atividades em casa para ela estar fazendo, né? E não somente ficar em frente a telas, né? Na televisão, no videogame. E isso que E qual acaba... que é a receita para isso? Isso. Uma receita não existe, né? A vida não tem uma receita pronta. Mas a gente pode buscar algumas alternativas para estar amenizando o impacto da pandemia sobre a saúde mental das Das crianças, por pessoas exemplo, das também, de um modo pessoas em geral. geral. E nas crianças, por exemplo, a gente tem que elaborar atividades para elas não ficarem só no ócio, só em frente a telas, televisão, né? Buscar atividades prazerosas para essa criança dentro de casa. Talvez fazer um jogo com essas crianças, dar uma atenção realmente nas atividades escolares para elas não se sentirem sozinhas fazendo essas atividades. Então são coisas e principalmente manter uma rotina diária diante da vida dessas crianças, né? Porque às vezes elas perdem o horário para dormir, perdem o horário para acordar, então desregulariza todo o sistema de vida dessas crianças. Isso acontece mesmo com a gente, né? Uhum. E os adolescentes também, né? Que se a gente for pensar nos adolescentes hoje, na situação que eles estão vivenciando, o adolescente está numa fase aí de realmente buscar a sua identidade, né? Se socializar mais. E agora eles estão tendo o quê? Que ficar dentro de casa. Cortou esse laço social dos adolescentes com outros adolescentes da idade deles. Você, como psicóloga, já estudou a relação desta pandemia com outras do passado? Já teve a curiosidade? Como é que foi? O que eu cheguei a ver sobre outras pandemias, né, é que todas realmente desencadeiam alguma ansiedade, alguma depressão, e pós-pandemia pode até vir a ter algum tipo de transtorno de estresse pós-traumático em algumas pessoas, né, que vivenciaram isso de forma mais intensa. Por exemplo, as pessoas que pegaram essa doença, né, Que esse perderam. vírus, que perderam alguém, os profissionais que estão na linha de frente dentro dos hospitais, por exemplo, né? Então eles podem, enfim, até desenvolver algum transtorno de estresse pós-traumático. Mas o que a gente pode observar das pandemias, né, de forma geral, é a nossa capacidade mesmo de resiliência, né, diante do que está acontecendo. Esperar. Isso. E assim, não só a nossa capacidade de resiliência, mas o pensar que isso passa, né? A gente Pensar positivo ajuda, não levianamente. isso, mas é pensar de forma concreta, né? Que isso realmente vai passar, não vai se perdurar para sempre. Mirelle, essa questão da mídia dá todo dia um número de mortes, todo dia um número de casos aumentando. Qual é o conselho? Eu, por exemplo, já não quero saber mais muito sobre esse número, não. É, é natural isso? Totalmente natural, Paulo. Quando a gente fala aí de ansiedade aumentando, né, às vezes uma depressão, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente busca nas redes sociais de informação, como que essa informação está vindo, né? Quanto tempo de informação você está buscando, se você está tendo excesso de informação, porque isso realmente, se você ficar vendo notícia, morte, 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 o tempo todo, só notícia ruim, isso realmente começa a te dar um abatimento, né? Você começa a perder a esperança de que o quadro pode vir a mudar.
Isso não quer dizer que você vai se alienar e não vai saber de nada, né? E agir como se nada tivesse acontecendo. Não. Mas procure num momento só do seu dia, ou de um dia sim, outro não. Você busca informação sobre aquilo, informação de uma fonte confiável. A gente tem que tomar muito cuidado com as fake news que estão E as acontecendo fontes aí. não estão confiáveis, né? Exatamente, porque hoje em dia a informação chega muito rápido e qualquer um pode botar o tipo de informação que quiser na internet, por exemplo, né? E isso se espalha muito rapidamente, principalmente em WhatsApp, aquelas correntes todas. Então a gente tem que ter muito cuidado com a informação que a gente consome, né? Não só buscar a informação, mas ter cuidado com o tipo de informação. Aquela informação realmente é verídica, é confiável. Se eu não sei buscar aquilo, eu posso ver com uma pessoa que realmente entenda, que está se informando melhor, só para me dar uma situada e não ficar totalmente de fora, né? E continuar, é claro, a gente também tomando os cuidados da gente, né? Para Não se comprometer e não comprometer o outro, né? E a gente ainda falando em relação a essa busca de informações, é importante também a gente se ater às pessoas negativas, né? Sim. Que às vezes você está tentando ali se manter um pouco mais em equilíbrio, manter um pouco mais a sua saúde mental, e às vezes você vai buscar informações com pessoas extremamente negativas. Então há necessidade da gente tomar um cuidado com esse tipo de pessoa, porque às vezes a negatividade dela pode acabar passando interferindo no nosso bem-estar, né? Isso, exatamente, interferindo no seu bem-estar. Então, às vezes, se você não estava tão assim, né, tão ansioso, tão desesperado com as notícias, se você ficar em contato direto o tempo todo com pessoas extremamente negativas sobre a situação, isso pode acabar te contaminando de alguma forma. Eu sempre falo isso, fugir das pessoas que são negativas. Pessoas negativas só trazem problemas, né? Fugir dessas pessoas, vamos pensar positivo. Perder a esperança nunca, né? Nunca, a gente tem que ter esperança, até porque isso é passageiro, uma hora vai passar, né? E a gente já está vendo movimentações para que isso aconteça. Pensar de forma realmente mais realista diante do que está acontecendo, o que você pode fazer diante do que está acontecendo. Eu vou ficar só cansado do que está acontecendo e desanimado e sem energia, sem esperança diante do que está acontecendo. A gente está vendo aí a vacina que está chegando agora, né? Como um meio mais importante aí de prevenção mesmo desse vírus. E então a gente está caminhando aí para uma resolução desse problema. A passos lentos, sim, envolve muitas questões, né, diante disso tudo, envolve questões políticas, econômicas e etc. Mas a gente muitas questões políticas. Muitas questões políticas. Mas a gente está caminhando. E isso é que é o importante. A gente tem que ver por esse lado positivo, né? O que está sendo feito. Por mais devagar que seja, está sendo feito alguma coisa. E a solução vai ser encontrada. E a solução vai ser encontrada. Tem um caso que eu fiquei sabendo, uma senhora já de idade, fez um teste, deu negativo, daí 15 dias quer fazer outro teste porque está preocupada. É a paranoia das notícias outra vez? Uhum. Aí a gente tem que ver como que essa senhora está lidando com as informações, né? Como que ela está lidando aí com o que ela sente, porque às vezes, o que acontece? Você falou que ela de 15 em 15 dias quer fazer o teste, né? Às vezes essa pessoa, o que está acontecendo? Sentiu alguma coisinha? Ai, eu devo estar com Covid. Aí uma respiraçãozinha mais pesada, eu devo estar com Covid, né? E às vezes não é isso, às vezes é só um sintoma da ansiedade realmente em si, né? Porque a ansiedade, ela tem vários sintomas fisiológicos no corpo, então o coração acelera, a sua respiração pode ficar mais ofegante, né? Os seus pensamentos ficam mais acelerados, pensamentos com situações de preocupação no futuro, você pode ter uma sensação mesmo de tremedeiras no corpo, sudorese. Sim. Então, vários sintomas da ansiedade você pode interpretar como alguma coisa relacionada ao Covid, sendo que não é especificamente o Covid. E isso que você coloca é importante,
porque essas pessoas podem até desenvolver aí um quadro de transtorno de ansiedade por doença aí, né, que é o antigo hipocondria. E começar a tomar remédio. Isso, e começar não só a tomar medicação, mas querer procurar hospitais para fazer exames, se está acontecendo realmente alguma coisa, né? Se automedicar também é uma preocupação que isso traz. Então é importante que essas pessoas, antes de tomar qualquer medicação, às vezes conversar com alguém que está ali próximo, para também observar se é alguma coisa de física mesmo, né? Orgânica mesmo, que Porque às possa vezes é estar tudo... acontecendo. Porque às vezes pode ser só uma questão psicológica, né? Uma questão de ansiedade. A ansiedade falando aí mais alto, mas ela não está fazendo essa leitura de que possa ser uma ansiedade, porque está muito focado dentro da doença, dentro dos sintomas do Covid, o que o Covid faz e etc. Às vezes um espirro Já acha que é. Isso que você traz em relação à mídia, à questão política, né? Isso é muito importante. Por quê? As pessoas são movidas pelos que as lideranças dizem pra gente, né? Então, um líder no país, os governantes de forma geral, é muito importante o peso da fala deles para a população, né? Não só as notícias do jornal e essa polarização de quem está certo e quem está errado, mas a postura dos líderes do nosso país é muito importante diante de como o povo vai reagir diante de tal situação. Porque a gente precisa confiar em alguém, né? A gente precisa ter imagem de alguém que a gente possa falar assim, não, realmente a situação é séria e a gente precisa tentar manter um certo distanciamento e um certo funcionamento, se adaptar à situação para que a gente consiga superar isso, né? Então, quando um fala uma coisa, o outro fala outra, isso confunde realmente a população. Mas a gente tem que ter consciência, diante do que a gente também vê nos jornais, de que isso é uma pandemia mundial, não é a nível de Brasil somente. Então a gente precisa ter a consciência da seriedade do problema, né, da questão. Ele existe, né? Ele existe, não vamos negar isso, porque ele está aí, é realmente uma questão que estamos vivenciando. Então a gente tem que saber como vamos lidar com isso realmente. Não tem como a gente fugir. Né? Não é algo que você pode, vou ir lá para outra cidade que lá não tem. Está pior do que aqui, né? Exatamente, está em todos os lugares. Então, como que nós vamos lidar com isso de forma saudável, de forma com que a gente não se abata, né? De que a gente não fique num nível de ansiedade tão elevado. Isso também pode ser prejudicial para a saúde, né? Sim. A partir do momento que eu estou muito abatido, eu perco a imunidade, né? Exatamente. Então, isso, a saúde emocional afeta a sua saúde física, né? Então, o que a gente pode fazer para estar lidando melhor com essa situação? Tanto as crianças, os adolescentes, os idosos, os adultos, de maneira geral. Primeiramente, isso que você mesmo ressaltou, né? Em relação à informação. Vamos tentar buscar informação uma vez ao dia. Se você está fazendo excesso de informação, assiste o jornal 24 horas no dia, né? Não tem nada para fazer, eu assistir jornal. Não. Deus me livre, para com isso. Né? Para com isso. Vamos buscar informação uma vez ao dia. Você se informou? Ok, você já está informado. Durante aquele dia não vai haver uma mudança tão drástica assim que você precise ficar buscando informação o tempo todo. Segunda coisa, vamos manter uma rotina de vida diária. Mas eu estou em casa, não tenho força para fazer mais nada, eu estou perdida, não sei o que eu vou fazer, eu vou levantar e vou fazer o quê? Vamos estabelecer uma rotina realmente. O que eu posso fazer? Vou estabelecer um horário para me acordar, um horário para me tomar meu café da manhã, um horário para me fazer as minhas atividades de casa, né? Arrumar minha casa, um horário para mim fazer o meu almoço, se você almoça fora. Arrumar uma pintura, um desenho. Isso, exatamente. Buscar atividades prazerosas. Porque quando a gente está num estado de muita ansiedade, por exemplo, você pode ficar perdido, sem foco, sem saber o que fazer, né? Sem conseguir elaborar para você um plano de ação. Então, você ter um plano de ação, isso vai te ajudar a amenizar a sua ansiedade. Elaborar uma rotina de vida diária, né, que seja saudável para você.
e não ficar só nessa desse cansaço. Ah, tô cansado de tudo. Mudar esse pensamento, né? Mudar essa forma de enxergar a situação. Ao invés de a gente pensar, ah, eu tô cansado, quando isso vai acabar, o que eu posso fazer hoje para o meu bem-estar social, Na né? nossa própria casa tem muitas coisas para serem feitas, né? Como pintar um portão, fazer um reparo aqui, outro ali. Uhum, exatamente, pequenas coisas, né, que a gente vai deixando quando tá aí na correria do dia a dia, e a gente vai deixando, Isso depois vai eu faço. ajudar. Isso vai te ajudar. São atividades que você pode estar fazendo em casa e que vai te ajudar muito, né? A gente precisa realmente se distrair da situação que a gente está vivenciando. Só ficar buscando essas notícias ruins não vai te ajudar em nada. Então, você buscar algo que te dava prazer antes e que você às vezes parou de fazer, ficou lá engavetado. Às vezes você era uma pessoa que gostava de uma leitura ou de aprender algo que você pode aprender várias coisas hoje em dia online mesmo, né, sem Sim, sair de casa. Então, esse é o momento para você buscar isso, né? De forma que você vai se sentindo melhor a cada dia que você... útil. Útil. Essa é a palavra, né? Se sentir útil. Porque quando você fica só em casa, você acaba achando que você não tem utilidade para nada. Como se ficar em casa fosse algo extremamente ruim. Ruim, né? Mirelle, estar com você agora, ouvindo você, é um momento extremamente útil para mim. Que bom. Acredito que para todos que estão assistindo, né, que vão poder pensar sobre esse assunto, né? Alguma coisa mais que você gostaria de ressaltar? Bom, eu gostaria sim de ressaltar uma coisa que é a questão da autocobrança, né? A gente se cobra muito e durante esse período de pandemia as pessoas também continuam se autocobrando. Então vamos ter um pouquinho mais de autocompaixão, né? Às vezes você não está dando conta de fazer tudo, às vezes você não está dando conta de fazer todas as atividades das quais você se propôs, mas vamos começar a valorizar pequenas coisas que a gente faz também, né? Estabelecer metas pequenininhas e a gente conseguir alcançar aquelas pequenas metas do dia a dia. Se você é uma pessoa que não está conseguindo se levantar, por exemplo, durante o dia para fazer as pequenas atividades do dia, suas atividades do dia, proponha-se metas pequenas e se olhe com carinho mesmo, com ternura, né? Com compaixão, porque é um momento delicado que a gente está vivenciando. Se cobrar, se autocobrar, se autoexigir muito nesse momento não vai adiantar muita coisa para você. Então olhe para você como seu melhor amigo realmente, né? Olhe para você e reconheça todo o esforço que você está fazendo para conseguir se manter bem, manter o seu bem-estar social dentro dessa pandemia que a gente está vivenciando. Ah, hoje eu vou só varrer minha casa, hoje eu vou só tomar um banho e, não sei, vou ler um livro, assistir um filme. Então olhe para você com carinho e aos poucos você vai aumentando o seu repertório de atividades que você consegue fazer. Tá? Não se cobre tanto, não ache que você é um inútil por não estar conseguindo às vezes manter uma rotina perfeita, né? Porque hoje em Sim. dia tudo é perfeição, você tem que fazer N coisas ao E a mesmo vida não é tempo. assim, E né? a vida não é assim. Então a gente precisa também reconhecer os limites da gente e olhar pra gente com carinho, né? Olhar pra gente com compaixão. Porque certamente se fosse uma pessoa que você ama, você compreenderia ela. Então se compreenda também. Olhe para você com carinho, olhe para você de forma atenciosa e amorosa. Tá bom, gente? Só um lembrete sobre a questão de uma busca, né, de um atendimento especializado com um profissional de saúde mental. Às vezes você está vivenciando esse momento e também está com medo de um atendimento presencial, né? Com esse medo aí de sair de casa e acabar se contaminando. Então a gente faz também atendimentos online. Não vai ser por isso que você vai deixar de cuidar da sua saúde mental, tá? Então, se você precisar, estiver vivenciando um momento de muita angústia, muita ansiedade, não está sabendo lidar com isso de sozinho, você pode ligar para a gente, que a gente também faz atendimentos online. Tá joia? Muito obrigada
Bom dia para vocês. Olha, pessoal, a Mirelle atende na Clínica Interc, aqui em São João, né, Nepomuceno, e em Bicas também, né? Pode deixar o endereço para que as pessoas, se precisarem, nesse momento, procurar vocês lá. Bom, e aí nós temos lá na clínica vários psicólogos, né? Que se vocês estiverem precisando de atendimento, alguém lá vai com certeza poder te ajudar. Dentro dos psicólogos que temos lá, temos a Karina Safin, o Pedro Henrique, a Ana Paula Borges, que chegou recentemente na clínica, a Priscila Puller, a Rosilene Vital, a Natália Morim também atende lá na clínica. Temos a Laura Moll, fisioterapeuta lá também, e o Vitor, que trabalha com acupuntura, terapias alternativas que ele trabalha. Então, se você estiver passando por alguma situação que você está percebendo que não está sabendo lidar sozinho, né? Procure ajuda. Procure uma ajuda profissional para você atravessar esse momento com maior tranquilidade, né? Você não precisa atravessar esse momento sozinho e não precisa ficar em sofrimento sozinho. Né? Falar faz bem. Falar faz muito bem. E a gente tem profissionais ótimos lá para estar ajudando vocês. E claro, eu também trabalho lá, né, gente? Então, se vocês precisarem entrar em contato, o meu telefone é 99905-5581. Dos outros profissionais nós vamos estar deixando aqui embaixo, tá? Se vocês precisarem entrar em contato, agendar um atendimento, alguém vai estar prontamente apto a estar lhe atendendo, tá bom? Mas lembre-se, vocês não estão sozinhos, essa pandemia todos estamos vivenciando, então não é um momento específico de alguém sozinho estar em sofrimento, todos nós estamos vivenciando essa situação. E se você está vivenciando isso de forma um pouco mais sofrida, um pouco mais prejudicial a você, não deixe de buscar ajuda, que você pode passar por essa situação de uma forma muito mais tranquila, mais leve. Tá bom? Mirelle, muito obrigado. Privilégio falar com você. Vamos conversar mais vezes porque o assunto é extenso, né? Sim, muito extenso. E como a gente ainda não sabe quando vai terminar, a gente tem que ir buscando o mecanismo mesmo de lidar com isso de forma mais saudável possível, né? Olha, para você que acompanha aí no Garbosa News, uma informação pura, limpa, saudável e que você pode fazer uso destas informações. Agora é com você.